E hoje nós iniciamos a semana com um bate-papo super importante. Mas antes, estamos aqui novamente com ele, Carlos Campelo. Campelo, muito obrigado por estar mais um dia aqui com a gente, trazendo temas muito importantes, né, e muita informação aos nossos telespectadores. Obrigado, Pamela. É sempre uma satisfação estar aqui e hoje com uma temática bastante importante que a gente tem que falar. Não é questão nem de obrigação de falar, a gente tem o dever de falar, comentar e até para o nosso telespectador ficar instruído e também poder transferir o conhecimento para aquelas pessoas que os rodeiam. É só, e para os nossos telespectadores, eu acredito que alguns já entenderam o tema. É só olhar para sua camisa, né, Campelo, e pensar em qual mês estamos, né? A nossa pauta de hoje é o Setembro Amarelo. É um tema que delicado, né, Campelo? Sim. Qual a gente não pode romantizar, porém a gente precisa muito falar, deixar claro sobre ele, né? E dar os alertas até para as pessoas que não estão conseguindo entender o que está acontecendo com elas, olhar para si, né? Uhum. Se assistiu o programa, olhar e falar, não, eu estou tendo aqueles sintomas que o Campelo falou lá no Ela e Você, então vou procurar ajuda, né? Vou muitas vezes até conversar com um amigo, um abraço amiga, é uma coisa que resolve, né, Campelo? Ajuda bastante, Pamela, ajuda bastante. Então, como a Pamela falou, a gente estava falando do Setembro Amarelo, que ele foi instituído como um mês para que a gente possa falar do suicídio, né? E é um tema, como você falou, é um tema delicado, porque dependendo da forma que a gente falar do suicídio, ele pode gerar uma camada positiva. Por incrível que pareça, falar assim, suicídio gera uma camada positiva? Sim, gera uma camada positiva que é a pessoa não cometeu o suicídio. Também, dependendo do jeito que a gente trata do assunto, ele pode ir para um lado negativo, que é incentivar o suicídio. Então, realmente é bem delicado falar sobre esse tema, da mesma forma o quanto que é importante falar. Exatamente. Campelo, e existem gatilhos, né, para o suicídio. Existem transtornos como o transtorno depressivo, da bipolaridade, até de consumo de entorpecentes. Todos esses fatores são fatores que podem ocasionar o fator final do suicídio, né? Assim, para a pessoa chegar a ter a ideação suicídio até cometer o suicídio. Existem transtornos mentais, né, que podem ocasionar, mas também fatores do dia a dia, né, que envolve parte financeira, que envolve parte afetiva, que envolve agressão. Algo impulsivo? Algo impulsivo? Algo impulsivo? Que nem você falou, parte financeira, essas coisas, existem esses fatores de... Possa ser que a pessoa cometa o suicídio por esses fatores. De impulsão. Seria um ato de impulsão. Poderia ser. Tem N fatores, Pamela. Tem N fatores que podem gerar. Né? Então, o que a gente tem que falar é ficar atento a esses traços. E do jeito que a gente estava comentando aqui atrás, o efeito que pode surgir, falando do suicídio, e surgir um efeito positivo, tudo começou lá com... Até uma pergunta, por que é amarelo? Né? Exatamente. Tudo começou lá com um rapaz chamado Mike. Ele tinha um Mustang amarelo, o qual ele era apaixonado por esse Mustang. Ele era um adolescente, apaixonado por esse carro, né? E ele acabou cometendo suicídio. E na história, até onde eu sei, ninguém sabe o motivo que ele cometeu o suicídio. Da mesma forma a gente fala, tem vários motivos, né? Ele acabou cometendo o suicídio. E as pessoas, como ele tinha esse carinho, era uma cidade pequena, e as pessoas conheciam ele, sabiam desse amor por esse carro, e esse carro era um carro amarelo, as pessoas começaram a colocar lá no túmulo dele flores amarelas, alguma coisa com algum tom amarelo. Mas o que mais impactou foi no velório deles, os pais do Mike, eles fizeram um cartãozinho e distribuíram para as pessoas, 500 cartõezinhos para distribuir esses cartõezinhos para as pessoas com uma fitinha amarela. E no cartão estava a mensagem dos pais do Mike: não faça isso. Por favor, não faça isso. Por favor, procure ajuda. Por favor, fale com alguém. E distribuíram
esses Sim. cartõezinhos. O ato então, do suicídio do Mike, que poderia trilhar um caminho negativo para as pessoas fazerem a mesma coisa, trilhou outro caminho, trilhou um caminho positivo, porque esses cartõezinhos foram passando de mão em mão e as pessoas que chegaram e tocaram, replicaram esses cartõezinhos, passando por uma gama de pessoas. Em 3 meses, os pais do Mike receberam notícias de pessoas que estavam com ideação suicida, que estavam prontos para cometer o suicídio e não cometeram o suicídio porque receberam aquele cartãozinho. Que é impactante, né, É impactante. Campelo? É uma ação de um simples cartão evitar um suicídio. Evitar um suicídio. Por outro lado, teve uma série a qual eu assisti, eu não sei se você assistiu, que são as 13 razões, ou os 13 porquês, ou as 13 razões do porquê. Assisti. Eu não lembro certinho o nome agora em português. Assisti. Era a história de uma menina suicida, né, que ela contava a história dela toda em fitas cassetes, dos motivos. E essa série teve um efeito ao contrário. As pessoas que assistiram a série, para resolver as suas questões, cometeram suicídio. Aumentou o índice de suicídio a partir dessa série. Nossa, eu não tinha essa informação. Então, por isso que é um assunto delicado de falar, porque da forma que a gente comenta, da forma que a gente se posta, da forma que a gente fala, pode gerar um efeito manada, né? Tanto para o lado positivo, que é a pessoa, volta a falar, não tem nada de positivo no suicídio, o que tem de positivo é a pessoa conseguir sair da situação que ela está, sabe? E o efeito negativo, que é a pessoa não conseguir sair do efeito que ela está. Situações que a gente precisa ficar alerta, né, Campelo, é quando a pessoa que tem a tendência suicida, ela se manifesta, né, ou com certas palavras, com certos gestos, ou até mesmo falando, eu vou me matar, entendeu? Então, Pamela, volta a falar, são vários fatores. Eu não sei se você assistiu um videozinho que tá nas redes sociais, que são dois senhores, aparentemente amigos, que estão numa torcida. Não assisti. Um chega todo vibrando, gritando, e o outro tá lá com uma cara emburrada sentado. São várias cenas, um chegando e o outro emburrado, um chegando e o outro emburrado, trocando de roupa, em momentos, mostrando que são momentos diferentes. Até que chega um momento que aparece só um. E qual que aparece? O emburrado. Aquele todo festeiro, todo festivo, todo alegre. Ele estava vestindo uma capa. Ele estava sofrendo por dentro. Ele estava sofrendo por dentro. E muitas vezes a pessoa ela vai dar pequenos sinais, só que tem que ser uma pessoa que está muito próxima para perceber isso. E ele cometeu suicídio. Tanto é que eu assisti de novo para falar assim, cara, eu imaginava que o que estava emburrado, que estava triste, que aparentemente estava demonstrando que estava triste, que ia cometer o suicídio. É que muitas vezes, Campelo, a pessoa veste uma capa de está tudo bem, mas por dentro só ela sabe como ela está. Ela está sofrendo. Estou aqui rindo com você, conversando, e por dentro eu estou pensando, nossa, como está difícil estar aqui, está doendo estar aqui, né? A maioria das pessoas que comete esse ato, ela tem essa característica. Tem esse relato, né? Ela tem esse relato que parece que a dor da morte, ela pode ser superior à dor que ela está sentindo, mas é um engano. Uma coisa que me marca. Não é. Para deixar muito bem claro, não é. Algo que me marcou, Campelo, quando eu estava na faculdade, de repente entrou na sala, chamaram uma amiga minha, inclusive, e ela saiu da sala e voltou em prantos. Um amigo dela se suicidou. E eu conhecia, porque eu era próxima a ela, eu conhecia ele. Campelo, eu nunca ia falar que esse menino tinha me levado para casa uns dias antes, eu estava na casa dela, ele me deu carona um mês antes. E eu nunca ia falar dessa situação, que um mês depois o menino ia ter cometido suicídio. Exatamente. Entendeu? Foi chocante até para mim. Eu imagino. Ver que ele estava tão bem na casa dela, conversando, rindo. Um mês depois ele... Então, Pamela, são essas coisas, né? Pode ser que ele já vinha sofrendo, pode ser que aconteceu alguma coisa nesse mês, são N fatores. Uma coisa é certa. Hoje, um dos maiores causadores, né, efetivo da pessoa cometer suicídio é a depressão.
Depressão. Isso, a depressão. E a depressão, ela vem de vários fatores. Então, o que está acontecendo agora aqui no Brasil, que a gente está tendo muito relato, principalmente por conta dessa influenciadora que foi presa. Pessoas altamente endividadas por conta do jogo do bichinho lá. Que sabe? ela incentivou, né? Ela é uma das pessoas que incentivou, não só ela, mas aqui em Cuiabá, aqui em Mato Grosso, tem pessoas que incentivam, enfim, essa não é a pauta, mas que levaram as pessoas a acreditar num sonho, sabe? Num sonho... É um sonho mesmo. Um sonho, e colocou as suas... teve gente que colocou o que tinha e o que tinha dentro desse jogo, colocou casa, colocou carro, colocou os recursos que tinha por muitos anos adquiridos, estava lá reservados, recursos financeiros, colocou nessa fã de ganhar, sabe? Pessoas que fizeram empréstimos, pessoas que foram atrás de agiota, pegar dinheiro para colocar nesse negócio, e chegaram num ponto que não sabiam o que fazer, e chegaram a cometer o suicídio. Então, são N fatores que tem, Pamela, para fazer isso. E essa questão que a gente tem que falar e que a gente tem que louvar é que Campelo, eu vou pedir só para você dar uma seguradinha e vamos falar dessa questão no segundo bloco? Vamos. Mas o Ela e Você dessa noite já retorna. É só o tempinho da água. Voltamos com esse tema de extrema importância aqui nessa segunda-feira com Carlos Campelo, sempre trazendo muitas informações, Campelo, e eu agradeço você por estar aqui comigo mais uma semana falando de um assunto tão importante quanto é o Setembro Amarelo, né? Isso, Pamela, uma das coisas assim que a gente tem que reforçar é que existe como você ajudar a pessoa. Coisas que, tipo, você acha que está ajudando, mas não está. Falando que, olha, como eu falei, a depressão é um dos maiores fatores que leva a pessoa a cometer suicídio. É falar, olha, isso vai passar, isso não é nada, sabe? Larga de preguiça, levanta, vai fazer alguma coisa. Isso não ajuda em nada. É que a pessoa que está sentindo... né, se sente, parece que mais frustrada com o outro, falando que é preguiça, falando que, né, que não é nada o que ela está sentindo. Isso, e o que ela está sentindo, a gente não tem essa dimensão para julgar ou coisa parecida. Então, se você quer realmente ajudar uma pessoa, fala comigo, eu estou aqui, mas esteja presente, não esteja para julgar, não esteja para fazer comentário, não dê conselhos do que ela tem que fazer com a vida dela ou coisa parecida. Escute com carinho, escute com atenção, ofereça seu ombro, ofereça um abraço, sabe? Não está tendo condições emocionais para falar com aquilo ali, aí incentiva a pessoa a ligar para o CVV. E se não tiver o que falar, dê um abraço. Isso. Né? Dê um abraço e só escute. É só parar para pensar, nós temos 2 ouvidos para quê? Para ouvir mais. Exatamente, né? Pamela. Então não tem o que falar, dá um abraço. E só escute a pessoa, você já vai estar fazendo um ato fantástico, né? E não queira saber, não queira ficar indagando da pessoa o que levou ela à depressão. Não queira ficar perguntando Às vezes nem ela mesma sabe. Exato, Pamela. Muitas vezes nem ela mesma. Pode ser até uma disfunção química, uma disfunção hormonal no corpo. Para o homem, por exemplo, pode ser a baixa testosterona, sabe? Que só vai saber com o exame de sangue. Então, como eu falei, são diversos fatores. Na pandemia mesmo, o isolamento social que as pessoas acabaram se acometendo por conta do vírus. Então, fatores tem um monte. Então, o que a gente pode fazer? Ajudar, dar uma mensagem. Olha o que os pais do Mike fizeram. Fizeram um bilhetinho com palavras singelas. Por favor, não faça isso. Por favor, fale comigo. Fale com alguém, procure alguém, sabe? Que você possa falar. Né? Então, são incentivos que a gente pode fazer para a pessoa que está com depressão e a pessoa que pode acontecer isso. Outra coisa que a pessoa fala, está fazendo isso para se vitimar. Está fazendo isso para chamar atenção.
Quem fala, Campelo, olha só essa, a pessoa fala, tem mais quem uma. fala não, é porque não vai fazer, sabe? Então são coisas, Pamela, são coisas que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Exatamente. As pessoas, quando elas expressam um sentimento, dê valor ao sentimento dela. Exato. Né? Não é porque ela, tipo, o ato do suicídio. Ai, fulano tá falando da boca para fora. Não, ouça. Uhum. Ouça, dê importância ao que ela está falando, não menospreze, que você menosprezar o que a pessoa falou também é um gatilho, né, Campelo? Também ajuda, né? Você não pode desqualificar o que a pessoa está sentindo. A gente pode discutir ideias, a gente pode discutir crenças, a gente pode discutir números, fatos, uma coisa a gente pode discutir, mas o que a pessoa está sentindo, não tem como discutir. Em resumo, não fale nada. Sabe? Não fale, só escute. Só escute. Abrace aquela pessoa naquele momento. Tem pessoas, hoje em dia, Pamela, que estão com processos assim, extremo de tristeza, sabe? Sim, de estar sim, triste. Eu já ouvi falar da tristeza profunda, né? Por perda de entes queridos, sabe? Por perdas financeiras, por perdas amorosas, por perda de emprego, sabe? São essas perdas que acabam afetando emocionalmente a pessoa. Então existe muito isso. O que você pode fazer com isso? Seja um amigo, seja um parceiro, seja um colega, seja alguém caridoso. Se doe para essas pessoas, no sentido assim de doar o seu tempo, mas com o seu ouvido. Não precisa muita coisa para que você possa ajudar uma pessoa. Não está sabendo? Liga você mesmo para o CVV. CVV atende 24 horas, 7 dias por semana. Tem pessoas lá que são pessoas que se doam, sabe? Eles doam o seu tempo. Sim, eles para estar lá. Eles para o outro, né? Essa é a melhor forma de doação, que muitas vezes a pessoa quer doar aquilo que sobra, quer doar aquilo que eu não quero mais, sabe? Isso não é doação. Isso não é doação. Isso não é doação. Doação é aquilo que me serve, sabe? E é para mim, eu estou doando para outra pessoa. Aprendi isso muito lá no Quênia, porque lá eles doam até o que eles não têm, o mínimo que eles têm, eles doam para as outras pessoas. Então, isso é uma questão humanitária. Então, pensa bem. Pensa na hora que você for falar alguma coisa, pensa na hora que você for comentar alguma coisa, pensa na hora que você for julgar alguma coisa, porque hoje na internet está muito fácil as pessoas julgarem uma outra, as pessoas falarem que vão fazer, o que vão acontecer, referente ao que a outra pessoa está fazendo, mas pensa, e se fosse comigo? Exatamente. E se fosse contigo? Que está passando por aquela situação, como que você faria? Eu faria diferente, eu faria assim, 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 assim. Ótimo para você, mas muitas vezes, quando fala da boca para fora. Exatamente, Campelo. E a internet é um gatilho, né? Por tempos atrás tivemos aquela situação da baleia azul. Uhum. É o que eu tenho conhecimento, eu não sei se tem outros desafios, vamos falar, que já teve pessoas cometendo situações de suicídio por conta de um joguinho de internet, né, Campelo? Que a questão não é o joguinho, a questão é como que está o estado emocional da pessoa que permite que aquilo ali chegue. Ela está tão fragilizada emocionalmente, ela está tão quebrada, ela está tão sem saída, ela não consegue olhar para qualquer lado, não consegue encontrar uma saída. Mas uma coisa é certa, tem saída. Existe uma saída. Por mais que você que esteja passando por isso acredite que não tem saída, tem. É que talvez nesse momento que você está passando, ou que a pessoa que você conhece esteja passando, ela não está conseguindo encontrar saída. Então ela precisa de ajuda, ela precisa de um ombro amigo, ela precisa de uma terapia, sabe? Volto a falar, lá na Unic, onde eu estou como acadêmico de psicologia nesse momento, lá a gente está fazendo essa campanha para levar pessoas para dentro da clínica a custos bem módicos, tá? Campelo, e eu tenho um pensamento que terapia é bom para todo mundo deveria fazer, entendeu? Conversar, você se abrir com uma pessoa, sem entendeu? Julgamento, você ter alguém lá sem julgamento. Exatamente, sem julgamento é bom para
todo mundo. Sabe aquela história do chegou em casa, você encosta na árvore e deixa tudo lá? Aham. É a terapia. É uma terapia. Exato. Exato. Tudo pode ser uma terapia, tá? Você pode fazer da vida algumas situações que sejam gatilhos positivos para que você consiga se fortalecer. Né? Só que ainda existe um conceito de quem procura terapia é porque é louco, é a expressão louco, que usa. exatamente. É louco. Sabe, assim, a gente tem muitas coisas na vida da gente que muitas vezes a gente até comete loucura. Né? Por exemplo, a gente está apaixonado, a paixão é aquele momento... Loucura de amor. Exatamente, que a gente fica louco por algumas coisas. Então, nem tudo é ruim. Mas voltando à temática da pessoa que está com depressão, a pessoa que está com tristeza profunda, que a gente também tem que separar, que muitas vezes a tristeza não é depressão, sabe? A tristeza é por um fato que aconteceu na vida, momentâneo, na vida da pessoa e que ela vai conseguir passar. A depressão, já vamos dizer assim, que já é a doença da tristeza, sabe? A pessoa já está acometida. Num estado avançado. No estado avançado. E aí ela precisa de um tratamento, muitas vezes, ela precisa de uma ajuda de um psiquiatra para tomar remédios, para que consiga reestruturar. Porque mais que a gente acredite que talvez não aconteça, mas o que eu penso, ele vai atingir o que eu sinto e vai atingir os meus órgãos, vai atingir o funcionamento do meu corpo. O meu corpo não vai funcionar legal, vai atingir a forma que os meus neurotransmissores, eles estão lá fazendo as sinapses, né, dentro do meu corpo, no meu corpo inteiro, fazendo a comunicação do cérebro, fazendo uma comunicação não saudável. Então, muitas vezes eu preciso de um medicamento para reestruturar o meu estado de humor, para eu ficar mais equilibrado, porque a vida, ela é um equilíbrio, mas ela não é um equilíbrio constante, tem altos e baixos, e a gente tem que aprender a olhar para as coisas boas, para os altos que nós tivemos. Exatamente. Né? E muitas vezes a pessoa que está com a tristeza, ela esquece. Daí só fica olhando para os lados baixos. Uma dica que eu faço muitas vezes num curso, e as pessoas, em primeiro momento, elas não acreditam, mas no segundo momento elas conseguem se perceber, eu peço para que elas relatem os últimos 3 momentos de felicidade da vida dela. Não interessa se foi semana passada, ano passado, 10 anos atrás, ou lá quando ela era criança. Não interessa. 3 últimos momentos. Não consegue, Pamela, não consegue lembrar de um momento feliz, não consegue. Aí eu vou incentivando, vou dar exemplos, vocês querem exemplo? Aí eu dou um exemplo X, aí a pessoa, agora nesse exemplo X, procura outro, daqui a pouco tem 2, 3, 5, Pamela, é lindo ver as pessoas chorando, emocionadas, rememorando os momentos felizes, e é uma coisa que a gente tem que se presentear. É um presente que a gente dá para nós mesmos, relembrar momentos felizes, porque isso nos acalma, isso nos mostra também que nós somos seres humanos e nos mostra que também a gente teve coisas positivas para fazer a gente crescer, sabe? E evitar, o que normalmente acontece, é só ficar lembrando das coisas negativas, que isso cada vez mais afunda a gente. Campelo, eu queria falar para os nossos telespectadores quando ter atenção aos nossos sentimentos. Entendeu o que eu quis falar? Quando a gente deve procurar ajuda ou ter determinadas atenções para algo que possa vir a acontecer, entendeu? Sentimentos que você está desenvolvendo. Tudo depende da frequência, intensidade e sofrimento. Tem essa tríade, sabe? Tá acontecendo rotineiramente, é a frequência. Intensidade, sabe? Tá me levando do 8 ao 80, sabe? Eu tô muito triste, daqui a pouco eu tô muito alegre, daqui a pouco eu tô muito triste, ou eu tô ficando só triste, eu tô ficando só alegre, sabe? Só alegre. Até as constâncias de alegria também é vamos dizer, um gatilho, né? É porque é o seguinte, o que eu tô escondendo, tá? Exatamente. Porque eu não estou querendo enxergar, sabe? Exato. Então tem esse questionamento. E o sofrimento. Está me fazendo sofrer? Aí a pessoa fala, não tá. Mas as pessoas que estão ao seu redor estão sofrendo?
Podem estar. Então, tem essa tríade aí, já é um ponto de interrogação que você pode levantar para procurar ajuda, ou não deixar chegar nesse nível para procurar ajuda, sabe, Pamela? Acender o sinal de alerta e falar, opa, tem algo errado aí. Eu vi assim, eu vi no Instagram, se não me engano foi ontem, eu vi no Instagram um rapaz assim, tô indo na terapeuta, mas eu não tenho o que falar, sabe? Aí daqui a pouco ele sai da terapia, nossa, eu não parei de falar um segundo, eu não deixei a terapeuta falar nada, eu falei um monte, ou coisa parecida. Nós temos as nossas coisas, nós temos coisas que muitas vezes a gente nem lembra, que muitas vezes, Pamela, só de eu falar, já me cura. Perfeito. Sabe? Só eu perdoar já me cura. Outra dica. Vamos dizer que alguém fez mal para mim. Tá? O certo é aquela pessoa pedir perdão para mim. Correto. O certo é isso. Mas se passaram uns anos e aquilo está me incomodando, aquilo está trazendo ainda coisas ruins para mim, aquele fato, vai eu lá para aquela pessoa e peço perdão por eu não ter agido da forma que ela queria que eu agisse, por eu não ter entregue aquilo que ela não queria, sabe? A primeira coisa que a pessoa fala, mas se eu não fiz nada de errado, não interessa. Por que eu vou pedir perdão se eu não fiz nada de errado, né? É a reação da grande maioria, né, Campelo? Você está carregando isso no teu pensamento? Quando você lembra da situação, você lembra da pessoa, você traz isso te faz mal? Te faz. O que você prefere? Continuar te fazendo mal, ou você ir lá e pede perdão por aquilo que você tem certeza que você não é culpado, mas pede. Sabe, o que você vai trazer ali? Você se livra dessa energia. Você não vai pensar mais nisso. Você vai viver mais em paz e mais em equilíbrio. É um estado de superação, né? Você superou algo que você estava remoendo ali, exatamente, né? Que você estava levando consigo. Exatamente, Pamela. Então, são coisas que a gente pode fazer e não vai te diminuir em nada, não vai te deixar você mais fraco em nada. Vai te engrandecer, te libertar, né? Exatamente, Campelo, mais uma vez aqui abrindo a semana com muita informação, com um assunto fantástico do qual nós temos o dever de abordar, né? Estamos aí no meio de setembro, mas não poderíamos deixar de falar. É isso aí, Pamela, que a gente tenha o dom da fala e que a gente possa, nesse programa, ter tocado alguém para que essa pessoa procure ajuda e que viver vale a pena. Exatamente. Valorize a vida, né? Isso, Pamela. A vida é maravilhosa. Exatamente. Perfeito. Campelo, mais uma vez, obrigada e até amanhã, né? Porque a gente está aqui diariamente com os nossos telespectadores. Até amanhã, Pamela. Até amanhã, todos os nossos telespectadores.